Olá, eu sou a Priscila Catapan, especialista em macarrons. Se você ainda não me conhece, eu te convido a ficar aqui comigo até o final desse vídeo para você conhecer um pouquinho da minha história. E na verdade eu estava aqui pronta para fazer uma receita de ganache de baunilha, mas hoje o dia está sendo tão especial que eu resolvi mudar totalmente o que eu tinha planejado para trazer aqui para vocês como conteúdo semanal. Porque hoje, dia 16 de julho do ano de 2021, está sendo um fechamento de ciclo na minha vida. E eu acho que é importante para mim compartilhar o que eu estou vivendo, compartilhar o que eu vivi com vocês que foram responsáveis por tudo que eu vivi. Na verdade, no dia de hoje, está sendo a última vez que eu vejo essa cozinha aqui, que foi minha companheira durante os últimos 3 anos, e foi essa cozinha aqui que mudou a minha vida nesses últimos 3 anos. Daqui a alguns dias eu estarei indo embora daqui da Tailândia para a França, recomeçar um novo ciclo. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, onde eu vou contar um pouquinho dessa minha história nesses últimos 3 anos vividos aqui e como os macarrons mudaram completamente a minha vida. No final do ano de 2017, meu marido recebeu uma proposta da empresa dele para vir trabalhar na Tailândia. E eu me lembro que nós ficamos super felizes, pois nós já conhecíamos a Tailândia, tínhamos amado a viagem que nós havíamos feito em 2014 e nós ficamos realmente muito felizes de ter essa oportunidade de morar na Tailândia. E eu me lembro que, além dessa felicidade, uma das coisas que eu fiquei pensando e que me deixou ainda mais feliz é que eu ia deixar o meu emprego que eu tinha lá na França como consultora de negócios e finalmente eu ia poder parar, respirar e recomeçar. Porque aquele trabalho que eu tinha lá na França não era algo que me trazia propósito, não era algo que me deixava feliz. Eu era muito grata pelo trabalho que eu tinha, fazia bem, tinha um bom salário, mas não tinha significado na minha vida, o porquê que eu estava fazendo aquilo. E durante 6 meses eu fiquei me preparando para essa viagem, para essa mudança lá da França para a Tailândia, e eu fiquei pensando comigo, o que eu vou fazer quando eu chegar na Tailândia, num país asiático onde eu não falo o idioma, o que será que eu vou fazer? E eu sabia, porque eu conheço a minha personalidade, eu sou o tipo de pessoa que está sempre em movimento, eu estou sempre aprendendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Então eu sabia que eu ia chegar aqui na Tailândia e que eu não podia ficar parada, eu não podia simplesmente passar a minha vida fazendo network e tomando chazinho, cafezinho com as mulheres expatriadas. Eu sabia que essa não era a minha praia. Então, eu decidi durante 6 meses, simplesmente aproveitar a minha vida aqui na Tailândia. Eu viajei, eu conheci pessoas, eu fiz um serviço de voluntariado num orfanato aqui em Bangkok durante esses 3 anos. Essas crianças realmente mudaram a minha percepção de vida sobre muita coisa. Inclusive, infelizmente, eu não vou nem poder voltar lá no orfanato para dizer que eu tô indo embora devido a toda essa pandemia que está acontecendo. Mas enfim, durante 6 meses eu aproveitei a minha vida aqui na Tailândia e durante 6 meses eu tive tempo de refletir, de fazer um trabalho de introspecção, de autoconhecimento, para saber o que eu ia fazer depois desses 6 meses. E olha só, mesmo em 6 meses, eu acho que eu não consegui fazer esse trabalho de autoconhecimento, porque a decisão que eu tomei foi de procurar um emprego na mesma área na qual eu trabalhava lá na França. Então eu comecei a procurar emprego aqui na Tailândia como consultora de negócios. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia e trabalhava como consultora de negócios.
Então eu estava procurando algo nessas áreas. Então eu procurei emprego durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sem ter nenhuma resposta. E eu confesso que eu fiquei desesperada, porque eu sabia como funcionava o mercado de trabalho, eu sei como funciona o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele não gosta das pessoas que deixam algo em branco no currículo, um período muito grande sem trabalhar. Então, o meu medo era de passar esses 2, 3 anos de expatriação que nós iríamos viver aqui sem ter tido uma experiência profissional. Eu fiquei muito triste pelo fato de não ter conseguido emprego. Eu já tinha viajado tudo que eu podia viajar aqui na Tailândia. E aí eu me senti totalmente impotente. E a cozinha sempre foi o meu campo de fuga. Eu sempre adorei cozinhar para as pessoas. Eu sempre adorei fazer coisas diferentes. E lá na França eu já fazia macarrons. Mas eu fazia macarrons como hobby. Nos finais de semana eu fazia macarrons. Quando os meus amigos iam jantar lá em casa eu fazia macarrons. E eles ficavam muito impressionados, porque mesmo lá na França, que é o país dos macarrons, as pessoas não fazem macarrons assim simplesmente em casa. E aí eu comecei a me aventurar a fazer macarrons aqui na Tailândia, mas simplesmente por brincadeira, porque eu gostava disso, para relaxar. E aí eu comecei a distribuir para os amigos que eu tinha conhecido aqui na Tailândia, para os meus vizinhos. Aí as pessoas começaram a perguntar se eu vendia esse doce ou não. Aí eu falei, mas por que não? Por que não tentar? E foi assim que começou. Começou com os vizinhos, começou com os amigos, e mais as pessoas ficavam impressionadas com os macarrons. Eles sempre me falavam que era muito mais saboroso do que os macarrons La Durée. E era aqui na cozinha dessa casa, desse apartamento, que eu fazia os macarrons sob encomenda. Aí eu comecei a fazer cada vez mais encomendas. Comecei a participar de feiras aqui em Bangkok. E cada vez mais eu me tornei conhecida como a Madame Macarron. E isso em pouquíssimo tempo, em 1 ano, as pessoas já estavam me conhecendo aqui em Bangkok como a Madame Macarron. As pessoas iam nas feiras só para comprar o meu macarrão. E isso era muito legal. Eu estava vivendo uma experiência totalmente diferente. Eu tinha esquecido de tudo aquilo que eu tinha vivido alguns meses antes, procurar emprego. O meu emprego que eu tinha lá na França, para mim aquilo ali era como se fosse parte do passado e eu estava amando viver aquela nova fase com a confeitaria. Eu me lembro que a primeira feira que eu fiz aqui em Bangkok foi uma feira de Natal para a Aliança Francesa e eu fiquei muito nervosa porque eu nunca tinha tido essa habilidade para vender, eu não sabia se eu ia vender os macarrons ou não. E eu me lembro que eu fiz cerca de 300 macarrons para essa feira. E não só isso, eu construí um expositor, porque eu não consegui encontrar nada para expor os meus macarrons. E como eu sou engenheira industrial, e eu gosto muito de trabalhar com as minhas mãos e de criar, aí eu construí eu mesma um expositor de madeira para colocar os meus macarrons nessa feira. E eu me lembro que o meu marido tinha vindo comigo para essa feira para me ajudar e em cerca de 2 horas eu tinha vendido todos os meus macarrons. E eu fiquei muito impressionada com o resultado e com a rapidez que aquilo aconteceu. Aí, a partir daquele momento, eu não parei mais. Mas apesar do fato de eu amar fazer macarrons e gostar de ir para a cozinha e trabalhar com encomendas, para mim faltava algo a mais. E esse algo a mais, para mim, era utilizar um pouco mais da minha massa cinzenta, porque quando eu fico na cozinha o tempo todo fazendo algo em modo automático, eu tenho a impressão que eu não uso o meu cérebro, então isso me incomoda. Aí eu comecei a pensar em novas formas, como eu poderia utilizar o macarrão e aliar isso com algo que eu gostava muito, que é o fato de ensinar. Aí eu comecei a dar aulas presenciais de macarrons aqui em Bangkok. Ou as pessoas elas vinham aqui para minha cozinha aprender a fazer macarrons,
ou eu ia na casa delas ensinar a fazer macarrons. E foi muito bacana. Eu tive mais de 20 nacionalidades aqui comigo, aprendendo a fazer macarrons. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu nesses últimos anos foi uma menina lá do Quênia que veio passar 2 dias, fazer uma imersão de 2 dias comigo, aprendendo a fazer macarrons, porque ela queria voltar para o Quênia e começar a construir o negócio dela com macarrons. Cheguei a trabalhar com a Associação de Mulheres Francesas, Associação de Australianos, Associação dos Americanos, e foi muito bacana porque eu conheci muita gente nesses últimos anos. E eu confesso que até o começo do ano passado, do ano de 2020, eu nem pensava em dar aulas online. Na verdade, tudo isso aconteceu totalmente por acaso, e eu não sei nem se é o acaso ou se é o universo que acaba conectando com a nossa própria energia, mas o fato é que, como todos os anos, eu fui para o Brasil. Todos os anos, desde que eu saí do Brasil no ano de 2009, eu vou para o Brasil para visitar a minha família e os meus amigos. E no ano de 2020 não foi diferente. Eu fui para o Brasil no mês de março. Aí acabou acontecendo o que aconteceu, a pandemia veio. E aí eu não tive escolha, eu tive que ficar no Brasil durante 4 meses. Eu não pude voltar para a Tailândia, o meu marido ficou aqui. E aí eu fiquei lá no Brasil, o dinheiro começou a acabar. Porque eu fiquei 4 meses lá na casa dos meus pais, eu tinha levado uma certa quantidade de dinheiro, mas chegou uma hora que o dinheiro começou a acabar. E é claro, obviamente, antes do dinheiro acabar, eu pensei comigo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sabia dar aula de macarrons, mas eu não podia dar aula de macarrons presencial, porque tudo estava parado. E aí eu fui para a internet. E aí vocês começaram a acompanhar o meu trabalho. E aí eu comecei a dialogar com o mercado brasileiro, que é um mercado maravilhoso, onde está cheio de oportunidades para os macarrons. E aí eu tive a ideia de lançar um curso online, mas era um curso online totalmente diferente do que existia. Na verdade, era uma mentoria individual, onde eu acompanhava o aluno a fazer macarrons. O aluno fazia macarrons ao vivo, enquanto era guiado por mim. E foi assim que começou essa coisa de cursos online no ano de 2020 na minha vida. Eu mal sabia utilizar Instagram, eu nunca tinha feito lives. A primeira live que eu fiz foi em abril de 2020 e eu me lembro que foi um terror porque eu transpirava muito, eu fiquei muito nervosa, eu não sabia olhar para a câmera, eu não sabia o que falar, mas foi o primeiro passo e foi o passo mais importante que me permitiu estar aqui hoje. Só o fato de eu estar olhando para vocês, olhando para essa câmera e falando com vocês, falando de todo o meu coração, tudo que eu vivi nesses últimos 3 anos, para mim já é algo muito especial. E apesar de eu ter tido essa ideia de fazer mentorias individuais, não foi fácil para mim vender essa primeira mentoria, porque eu nunca tinha feito. Então, como que as pessoas iam confiar no meu trabalho, sabendo que eu nunca tinha feito isso com ninguém? E para minha surpresa, eu consegui a minha primeira aluna. E essa aluna, talvez ela não saiba, é a Anália Faveri, que é uma confeiteira muito conhecida aí no Brasil, especialista em ganaches. E eu me lembro que na época eu não tinha nem 1000 seguidores e ela me escolheu. E ela tinha mais de 30 mil seguidores. Eu fiquei muito nervosa porque já era uma confeiteira que tinha muita experiência e ela confiou no meu trabalho. E a Anália foi a minha porta de entrada para outros alunos. Parece uma história bonita, né? Eu tô até com água nos olhos aqui porque eu tô lembrando de outras coisas menos legais que aconteceram nesse período. Até no ano passado, quando eu estive no Brasil e quando eu já estava vestindo a camisa dos macarrons, eu estava aceitando que aquilo era realmente o que eu queria fazer e aquilo me motivava todos os dias a acordar de manhã e dar o meu melhor, que eu não queria voltar a ter a vida que eu tinha antes
com o meu trabalho como consultora de negócios, que não fazia nenhum sentido para mim. Então essa era a minha motivação maior todos os dias e ainda é a minha motivação maior todos os dias. Continuar trabalhando com o que faz sentido para mim. Mas nem sempre foi fácil e nem sempre é fácil. Pelo fato de eu ter uma formação em engenharia e ter trabalhado em empresas multinacionais, eu fui muito julgada por essa escolha que eu estou vivendo agora. Algumas pessoas chegaram a me falar que eu era engenheira, que eu tinha estudado 5 ou 6 anos, falava 3 idiomas e que estava trabalhando como doceira. E isso doía, não tinha como não doer, ouvir algo desse nível e não se afetar, principalmente quando você ainda está nessa fase de transição, onde as coisas são mais difíceis, onde você ainda não tem o dinheiro para você se manter como você se mantinha antes. Então é difícil, você fica ali na indecisão e se perguntando, será que essa pessoa tem razão no que ela está falando? Mas hoje, dia 16 de julho do ano de 2021, eu vejo que todo esse ciclo valeu a pena. Esse ciclo que está se fechando aqui na Tailândia, eu acho que foi um dos ciclos mais importantes na minha vida. Eu sou grata de ter encontrado um sentido para a minha vida. Eu sou grata pelo fato de ser também responsável por ajudar outras pessoas a mudarem de vida, a viverem um sonho, a viverem uma transição e mostrar que é possível sim. Hoje, com certeza, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes como consultora de negócios. Mas para mim não é um trabalho, é o amor, é simplesmente o amor. E o fato de eu estar aqui contando essa história para vocês, para mim é muito especial, porque vocês fazem parte dessa história que eu vivi. E todos os dias eu recebo mensagens de pessoas, de mulheres que hoje estão trabalhando com os macarrons, que hoje estão conseguindo trabalhar em casa, que estão conseguindo fazer uma transição de carreira, e pessoas que me agradecem por inspirá-las. E isso para mim é a minha maior inspiração, poder ajudar as pessoas a mudarem de vida, porque eu sei que é possível, porque eu sei que eu vivi isso. E é possível que outras pessoas vivam desse sonho também. As minhas alunas falam que também são muitas vezes julgadas pelo fato de decidirem fazer uma transição de carreira, ou então mulheres que se tornaram mães e decidiram trabalhar em casa, elas são julgadas pelo fato de trabalhar em casa. Eu mesma fui julgada pelo fato de trabalhar em casa. Começaram a me chamar de dona de casa, começaram a dizer que eu tinha estudado tanto para no final das contas ficar esquentando a minha barriga no fogão. Hoje, é claro, esses tipos de comentários, eles não têm mais nenhuma relevância na minha vida, mas o fato é que quando a gente vai na chuva, a gente se molha, a gente tem que estar pronto para se molhar. E eu sempre falo que é aquele que nunca faz nada que dá palpite sobre tudo. Então, o meu conselho para você que está assistindo esse vídeo, que ama confeitaria, que ama os macarrons, vá em frente, continua, invista no teu sonho, pois você está vivendo a sua vida e ninguém vai viver a sua vida por você. E é isso, eu só queria compartilhar com vocês esse último dia aqui na minha cozinha, aqui com o Lulu, o meu forno, que assou tantos macarrons nesses últimos 2 anos. Nessa cozinha aqui que viu tanto macarrão. E nessa cozinha aqui mudou a minha vida. Eu só quero dizer que eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês um pouco diferente, que é um vídeo de agradecimento. Eu tô compartilhando aqui com vocês essa última filmagem que eu tô fazendo aqui nessa cozinha. O meu forno que me acompanhou nesses últimos anos, que assou muitos macarrons, que me deu muita dor de cabeça também.
Mas eu estou muito feliz de fechar esse ciclo e fechar esse ciclo aqui com vocês. Então agradeço a todos que me acompanham de uma maneira ou de outra, e fica aqui a minha mensagem para você novamente, que está passando por essa fase de transição, nessa fase de dúvida. Vá em frente. E é isso. Daqui a alguns dias vocês vão ver uma outra cozinha que estará atrás de mim. Vai ser uma nova cozinha, um novo ambiente, um novo ciclo. E a vida é feita de ciclos, e isso é muito bom. Isso prova que a gente está sempre em movimento. E o que é importante é aproveitar cada momento da abertura e do fechamento dos ciclos. E vocês fazem parte do meu fechamento desse ciclo e da abertura do meu novo ciclo. Fiquem com Deus.